Um bom dia a todos! Estamos de volta. Hoje nós estamos no dia 22 de julho de 2022, estamos na sexta-feira. Tenham todos um bom dia e voltamos aqui para nossa próxima estrofe do nosso estudo desta preciosidade deste manual guia prático do soltar, que é o Tao Te Ching. E nós estamos na página 189 do livro. E a estrofe diz assim: olhar não é suficiente para vê-lo. Escutar não é suficiente para ouvi-lo. Usar não é suficiente para esgotá-lo. De quem que ele está falando? O Tao, ou todo, ou vácuo quântico, ou Deus, não se consegue ver, ouvir ou esgotar. É o absoluto, uma dimensão anterior à manifestação de todas as existências. E o Tao, que se consegue olhar, escutar e usar, é o Tao manifestado como multiplicidade de todas as existências. São duas formas de se aprender o Tao. E a frase ensina que por mais que o ser humano olhe, escute e use o Tao manifestado, estas ações não são suficientes para ele ver, ouvir ou esgotar o Tao como absoluto, porque é inesgotável como raiz de todas as existências, e invisível, inaudível para quem procura compreendê-lo através do uso dos seus sentidos físicos. Somente utilizando o sentido do coração, que se revela para quem expande sua consciência com a prática do caminho, que é a meditação. É possível chegar-se a essa compreensão. Por isso o poema diz que olhar, escutar ou usar todas as formas, todos os sons ou toda a energia do mundo manifestado não é suficiente para ver, ouvir ou esgotar a energia do Tao ou o caminho. Este é o sentido das frases. Então, meus irmãos, quando que nós estamos acostumados com o Joel, né? E quando ele fala o seguinte: uma pausa aqui, vocês não estão me vendo, mas estamos tomando aqui uma água abençoada, uma energia abençoada que está purificando nossas cordas vocais, nosso corpo. Estamos começando este lindo dia, estamos dando bênção à energia da água, ao espírito da água, a esse espírito que cura, esse espírito que manifesta, esse espírito indestrutível que é a água. Quando o Tao, ou o caminho, ou o vácuo quântico, ou Deus, ele se manifesta em diversas formas, como nós, como porta, como cadeira, como xícara, como colher, ou como céu, como a lua, como o sol. Como? A palavra como tem um poder indestrutível também. Como eu, como você, como nós, estudantes, praticantes, como nós que estamos trilhando o caminho para chegarmos à compreensão deste absoluto. E chegar à compreensão do absoluto é total desistência de chegar. Perceberam? O que é a ação através da não ação? É expandir a consciência, o compromisso com a prática do estudo, com a dedicação diária das práticas de meditação, com a autocompreensão e a autoobservação que nos ajudam
a entender sobre nós mesmos, pois o si mesmo encontrado, o si mesmo reconhecido é a essência que está em nós e em tudo à nossa volta. Quando nós zeramos nós mesmos, vou repetir aqui para vocês, quando zeramos nós mesmos, ou seja, tudo aquilo que está em nosso coração como sentimento de bom e ruim, doce ou salgado, não gosto disso ou daquilo. Quando começamos a compreender todas as manifestações como ação ou como fragmento da pura essência, nós começamos a entender o que é estar imerso, estar totalmente tomado pela naturalidade das coisas. Ser natural é o homem espiritual. E o homem espiritual é puro, natural e compreende e segue o seu caminho, em busca da lapidação da pedra filosofal. Pois bem, meus irmãos, estamos eminentes a uma história cuja me chamou muito a atenção, que foi uma cena emblemática de um filme chamado Matrix, onde um menininho, carequinha, estava manipulando com a sua mente uma colher. E ele, pegando a colher, ele entortava a colher mexia para um lado e para o outro. Neo, com sua curiosidade, entrou na sala esperando a sua vez de ser chamado pelo oráculo. Chamou a atenção aquele menino que lhe disse: tente você. E ele sentou e tentou entortar a colher com a força da sua percepção dos 5 sentidos físicos. E aí o menininho, com sua sabedoria, com seu sentir ali que ele estava observando que estava havendo uma resistência de Neo, ele olhou para Neo e falou: não existe a colher. Quando observamos uma cena humana, da mesma forma nós tentamos mudar o conceito da cena humana que está sendo apresentada para nós, como falta, carência, limitação, dificuldades. E nós, com um sentido de resistência, nós tentamos mudar a cena humana, nós tentamos mexer na cena humana, nós tentamos manipular a cena humana como forma de que nós, da nossa percepção de autocontrole, de estarmos no controle daquela situação, que a gente não pode deixar aquilo se abater em nós. E aí vem o rasgar do véu, nos apresentando a seguinte questão: não existe tal cena, não existe a colher. Pare, olhe através da aparência, que não existe a colher. E a colher se entorta, e a colher é totalmente manipulada quando você percebe com a sua percepção que a colher não existe, que a carência não existe, que a falta não existe, mas a nossa autopercepção humana nos força a termos uma resistência e a sentirmos dificuldades, sentirmos a falta, a carência, a limitação, a dor. E nós, com nossos 5 sentidos físicos que são a percepção, nós entramos neste barco. Mas quando nós começamos a parar e a olhar por detrás das aparências, começamos a perceber. E esta percepção, quando começamos a perceber, ela não é de uma hora para outra. Por isso que devemos sempre, meus irmãos, nunca pararmos de executarmos nossas tarefas diárias, nosso compromisso diário com Deus, que é senti-lo, praticar este sentimento ou limpar a nossa energia para que possamos sentir a energia natural do ser eterno e infinito que é manifestado como nós e todas as coisas. Ficamos por aqui com este estudo de hoje, na sexta-feira, dia 22 de julho de 2022. Lembrando a todos que deixamos aqui abaixo deste vídeo
nossos contatos, cursos e diversos aqui endereços, e para avisar os irmãos da classe de estudos e aqueles que estão no grupo que esta semana, meus irmãos, estamos sem o contato, o WhatsApp, pois nossos meios de comunicação se interromperam por esta semana, mas após o dia 30 retornaremos. Estaremos de volta, tá? Então, não é porque nós paramos com o WhatsApp, não. É porque sofremos aí uma adaptação dos nossos aparelhos eletrônicos. Então, nós estamos eminentes aí a uma troca de aparelhos. Então, aí, após o dia 30, retornaremos aí o contato normal, ok? Um ótimo dia a todos, paz em Cristo Jesus. Muito obrigado, que a paz seja convosco.